Olá, muito bom dia! Estamos começando o RIC Rural deste domingo, dia 30 de junho. A partir de agora, você fica por dentro dos principais assuntos do agronegócio catarinense. Vamos acompanhar juntos os destaques do programa de hoje. Evento em Brasília discutiu as inovações para a sustentabilidade na agricultura. Os detalhes a gente vai contar ainda hoje. E também, você sabia que um dos orquidários mais premiados do país é aqui de Santa Catarina? Vamos mostrar onde fica esse lugar que desperta paixões e conquista os colecionadores. Vamos ver também que para alguns agricultores esse frio não está ajudando muito. É que nesse começo de inverno as temperaturas não estão tão baixas assim, prejudicando algumas produções. Tem os detalhes da previsão do tempo e muito mais. O RIC Rural já está no ar. A gente abre o RIC Rural de hoje destacando um evento que aconteceu nessa semana em Brasília. O Fórum Internacional Inovação para a Sustentabilidade na Agricultura reuniu instituições, especialistas e empresários do setor. Nossa equipe esteve lá acompanhando esse encontro e você vai ver agora na reportagem. Assuntos importantes e discutidos por especialistas, instituições e empresários do setor. O Fórum Internacional é promovido todos os anos pela ANDEF, a Associação Nacional de Defesa Vegetal. Foram várias palestras e um debate mediado pelo jornalista William Vac. O tema central do encontro foi inovação e sustentabilidade na agricultura. Representando o governo federal, o secretário Marcos Montes destacou a preocupação com a imagem que se vende do Brasil sobre o uso de defensivos agrícolas. Infelizmente, ainda não conseguimos vencer essa barreira da desinformação, essa barreira de derrubar teorias ideológicas que não querem o Brasil competitivo. Nós precisamos cada vez mais dos nossos defensivos para proteger o nosso produtor, para a economia do nosso produtor. Atualmente, 30% da população mundial trabalha na agricultura. Para o Fernando Camargo, que é secretário de Inovação, é preciso aumentar a produção de forma sustentável no Brasil. Ele fez um anúncio importante, a criação de uma Câmara da Agricultura 4.0, que vai levar internet para as áreas rurais. Não adianta a gente ter tecnologia embarcada hoje se nós não temos tecnologia e acesso à conexão à internet no campo. Então, já salientando aqui, dando essa informação de primeira mão para vocês, que muito em breve vamos estar com esse grupo de trabalho interministerial chamado Câmara da Agricultura Digital Agricultura 4.0. Outro tema importante debatido foi o uso e os riscos dos defensivos agrícolas. Este professor doutor explica que existe muita desinformação sobre esse tema. Segundo ele, não é verdade que o uso de agrotóxicos está aumentando no Brasil. Do ponto de vista de uso de defensivos agrícolas, nós estamos numa situação que nós podemos dizer que é um uso bastante racional, é um uso que nos coloca numa posição absolutamente confortável para ser comparado com os países com sistemas regulatórios mais exigentes do mundo. O projeto de lei 6299, que trata dos agrotóxicos, também esteve em pauta. De um lado, muita gente contrária à proposta, que enxergam na nova lei a flexibilização para a entrada de mais produtos químicos no mercado. E de outro lado, aqueles que a veem como uma modernização na norma. Os representantes da Associação Nacional de Defesa Vegetal destacam a importância do fórum, justamente para orientar melhor consumidores e toda a cadeia produtiva. Hoje, inovação e sustentabilidade são sinônimos, principalmente para a agricultura brasileira, onde a inovação é que tem trazido o aumento da produção, o aumento da produtividade, o aumento de boas práticas agrícolas, e isso tem contribuído para que o Brasil e o alimento brasileiro seja reconhecido aqui e no mundo como um alimento sustentável. Existe muita desinformação hoje no país, infelizmente. Fala-se muito que o Brasil é campeão mundial no uso de agrotóxicos e, na verdade, os números da FAO, os números apresentados aqui hoje pelo professor Caio da Unesp comprovam com dados que a história é muito diferente.
Flores que encantam os olhos, que despertam paixões e que conquistam até colecionadores. As orquídeas têm produção de destaque no sul aqui de Santa Catarina. É na cidade de Içara, num cantinho rural do município, que fica um dos orquidários mais premiados do país. Olha só. Carlos caminha com orgulho pelas flores que cultiva. Há 25 anos, deixou para trás as plantações de fumo para se dedicar a hortaliças e plantas. Surgiu um amor pelas orquídeas. Quem diria, de uma visita à casa da futura sogra. Foi sem querer. Eu conheci a minha esposa aí quando eu namorei com ela e a mãe dela tinha algumas orquídeas. E dali surgiu o interesse, achei uma flor bonita, uma flor diferente. Teve uma exposição naquela época no Mambituba e a gente foi lá e dali para frente iniciou essa trajetória aí. As flores têm cores que seduzem os olhos e aromas que acariciam o olfato. Delicadeza que surge naturalmente ou em laboratório. Cruzamentos e até experiências com plantas híbridas originam orquídeas distintas. Um processo que pode levar até 8 anos para florescer. É uma coisa demorada, é igual criar um filho. Eu sempre digo, criar orquídea é igual criar um filho. Tem que ter paciência, mas vale a pena porque o resultado às vezes te impressiona. As orquídeas se destacam pela beleza e também chamam a atenção pela quantidade de espécies existentes. Já foram catalogados mais de 40 mil tipos. Alguns tão raros que colecionadores chegam a pagar até R$5.000 pela planta. São casos muito excepcionais, de gente que costuma participar de competições. Sorte a nossa que as orquídeas consideradas mais comuns têm preços bem mais acessíveis. A orquídea para o colecionador é um preço diferenciado porque é uma planta diferenciada também. É uma planta mais difícil de se ter, é uma espécie que às vezes tu faz 1.000 plantas, sai uma que te serve para colecionador, por isso essa diferença de preço. Mas no geral aí é em média de 30, 40, 50 reais a orquídea vai ser o custo dela. Para quem pensa em repetir os passos do Carlos e mudar para qualquer outra atividade agropecuária, a Epagre oferece apoio. Orientação importante. A transição precisa ser planejada. Se aventurar com flores, por exemplo, pode não ser fácil. Nós temos outros produtores também na região, pequenos produtores, né, com produções diversas, não tão especializados, como é o caso do Carlos, específico com orquídeas, mas não é um setor muito forte não, certo? Justamente porque exige bastante conhecimento e exige uma entrada no mercado mais certeira, já que você tem que fazer bastante pesquisa de mercado para saber que produtos você vai fornecer e pesquisar técnicas de produção. O orquidário içarense apostou certo. As flores têm compradores até do exterior e revelam uma característica da cidade: agricultura reconhecidamente forte. Içara tem um crescimento destacado, cresce 15% ao ano e a agricultura da nossa cidade cresce 31%, 32% ao ano. Está num crescimento bastante expressivo, correspondendo àquilo que nós sempre buscamos trabalhar, que é a preocupação de que o campo tem que abastecer a cidade, mas a cidade tem que levar renda ao campo. Então está fechando esse circuito, porque o homem do campo sabe produzir. Agora ele tem que comercializar aquilo que ele produz. Há muito custo e trabalho, Carlos é o típico homem do campo que se moldou empresário. Administra com orgulho e paixão um negócio, acompanhado de flores que também não lhe abandonam. Algumas orquídeas que ele cultiva já têm 5 décadas. E nem há segredo: régua adequada e boa adubação. Eu acho que ela, bem cuidada, ela vai durar mais do que a gente. A gente faz agora nosso primeiro intervalo aqui no RIC Rural e na volta vamos falar de reciclagem. Você sabe dar o destino correto para o lixo aí da sua casa? Os detalhes já já.